Olá, meninas do Vibração, né? Primeiramente, sejam todas bem-vindas a esse belo programa, acompanhado pelas meninas, tá? Estão cuidando muito bem de vocês aí, certo? Segundo, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre corrida. E o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre como se tornar uma corredora inabalável, certo? A gente precisa ter atenção em três pilares. Quais são esses pilares? Técnica, capacidade e demanda e eficiência aeróbica. E eu vou explicar já já para vocês como que funciona cada um deles. Mas antes, deixa eu me apresentar um pouquinho mais aqui para vocês. Eu sou Marcel, professor de educação física, treinador e mentor de corrida. Já aí há mais de 15 anos que eu ajudo as pessoas a começarem a correr melhor, a melhorar sua técnica, melhorar sua respiração, atingir melhores resultados na corrida, ou simplesmente ter uma rotina de exercício aonde a corrida faz parte disso, faz parte dos seus hábitos, tá? E que possam levar essa corrida por um bom período, quiçá pela vida toda, tá? Os meus propósitos maiores é poder levar a corrida e esse universo ao maior número de pessoas que eu conseguir, e vou batalhar arduamente para isso, tá bem? E porque só eu sei, só quem corre, na verdade, né, não é eu, mas só quem corre, sabe realmente o que a corrida transforma nas nossas vidas. Eu falo por experiência própria, falo por experiências de pessoas próximas, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha sogra, meu sogro, tá? Por todos os alunos que eu já atendi aí por esse Brasil afora, bem? E também por conhecimento, por estudar, por saber não só fisicamente que a corrida faz bem, mas também mentalmente, que ela já está provada que também te ajuda, certo? Mas enfim, vamos falar hoje aqui nessa aula, nessa masterclass, que pode ser chamada também, tá? Ou também pode ser chamado de um workshop, tá? Que é um workshop aí e uma aula magna sobre ser uma corredora inabalável e não deixar que as coisas ao teu redor te desabalem, certo? Então, primeiro ponto, a gente vai falar de técnica. Técnica de corrida. Como que eu tenho que colocar o pé no chão? Como que funciona os meus braços? Como que fica a minha cabeça? Né? Como é que eu respiro? Tá bem? O ponto mais importante que a gente tem que entender aqui é que a técnica é um conjunto de habilidades de coordenação que vai melhorar a nossa corrida. Assim como qualquer outro esporte, assim como qualquer outra modalidade, o gesto esportivo ele é importante. Então na corrida não se faz diferente. Ele também é importante, ele também é fundamental, e é importante que a gente saiba, pelo menos, a maneira que a gente deveria fazer, a maneira que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente mentaliza isso, quanto mais a gente aprende isso, melhor a gente reflete diretamente na nossa prática de corrida. Então, o objetivo principal da técnica é sim melhorar as nossas habilidades motoras, é sim melhorar a coordenação e é melhorar com que a gente cause impacto no chão. Que hoje o que mais machuca na corrida é o impacto e é também a capacidade e a demanda, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Mas nesse primeiro pilar, nesse pilar 1 da técnica, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente deve prestar atenção. Primeiro ponto, como que a gente bate no chão? Ah, professor, mas como assim como que a gente bate no chão? Como que a gente bate? Porque quando a gente pisa no chão, seja caminhando, seja correndo, a gente pisa com uma certa força, né? Então, se eu bater no chão de forma suave, o chão vai me bater de volta de forma suave. Se eu bater no chão
de forma brusca, o chão me bate de forma brusca também. Tá? E isso é física. Leis da física. Terceira lei de Newton. Para cada ação que eu faço, eu gero uma força igual na direção oposta. Então, se eu bato no chão, o chão me bate de volta. E aí, agora aqui, nessa ação na direção oposta, que entra a gente pensar onde que a gente bota o pé no chão. Por quê? Quanto mais longe do meu corpo, mais para frente do meu corpo, aí a gente faz uma relação ao centro de gravidade, centro de massa do nosso corpo. Quanto mais longe eu boto o pé no chão, mais eu estou agindo com uma força contrária para me gerar uma força de frenagem. Então imaginem que vocês correm, vocês botam o pé no chão lá na frente. Esse pé ele gera uma força contrária e me freia. Porque o chão me bateu aqui de volta, ele vai me bater para lá, sendo que eu tenho que andar para lá, né? Então, se eu estou correndo e eu bato mais embaixo do meu corpo, ele vai me bater, gerar uma ação contrária nesse sentido. Então, se eu estou em deslocamento, esse sentido também vai favorecer com que eu corra, certo? Então, o pé vocês têm que colocar mais próximo de vocês, mais embaixo do corpo, e ele suave no chão. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso. O segundo ponto, trabalhar o braço, ele não tem uma posição exatamente ideal de como que tem que ser. 90 graus, a mão mais perto do peito, né? Não tem. O que é importante cuidar no braço? Que ele se coordene com as pernas. Então, se eu estou com a perna direita à frente, o meu braço esquerdo à frente vai me ajudar a manter um equilíbrio. Se eu estou com o braço esquerdo à frente, o meu braço direito à frente vai ajudar a manter esse equilíbrio, certo? Então, ele vai funcionar como um auxílio desse equilíbrio. Bem? E a minha cabeça? Porque às vezes a gente se pega olhando para o chão, né? Porque agora eu vou ter que pisar embaixo do meu corpo, eu vou ficar olhando se eu estou pisando embaixo do corpo, né? A cabeça, tu tem que olhar para frente, sendo que olhando para frente, os teus olhos eles vão olhar numa diagonal longa para baixo. Quando tu olha numa diagonal longa para baixo, tu tem uma visão mais ampla, tu tem uma visão maior de tudo que está acontecendo ao teu redor, do que só olhando para o chão, vendo se tem algum desnível, se tem algum buraco no chão, ou até mesmo olhando para a tua passada, e aí tu não vê o que vem pela frente. Então aqui tu consegue ter uma visão mais ampla e também consegue enxergar o chão lá na frente. E ir mentalizando se o pé está ficando mais embaixo do meu corpo, certo? Outro ponto importante aí na técnica, para a gente finalizar essa partezinha da técnica, é como que eu respiro? É uma dúvida de muitas pessoas. Porque lá, quando a gente era menor, talvez na educação física da escola, a gente aprendeu, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, né? E vai respirando assim. Essa é a respiração de forma certa. Acontece que a corrida, ela já é um exercício moderado. Se tu aumenta a intensidade de atividade no teu corpo, tu precisa de mais oxigênio. Naturalmente, o teu corpo sinaliza, né, para que tu abra a boca para também respirar. Não deixar só o ar entrando pelo nariz, porque a boca é uma cavidade maior, consegue captar mais oxigênio, consequentemente vai conseguir suprir a tua necessidade do exercício que tu está fazendo. Então, a respiração, ela tem que ser natural. Tem que deixar acontecer. Quanto mais tu tentar controlar a respiração, mais dificuldade tu vai ter para ajustar ela. Então, deixa ela ser natural.
Deixa ela fluir. Abre a boca, deixa o ar entrar pela boca e entrar pelo nariz, deixa ele sair pela boca e sair pelo nariz. Não é uma respiração profunda. O teu corpo vai te sinalizar o quanto tu vai poder, o quanto tu vai puxar de ar e o quanto tu vai soltar de ar. E essa frequência que vai ser também, conforme a intensidade do exercício que tu está aplicando. Certo? Passando para o pilar 2, que é essa relação de capacidade e demanda, tá? O que é a capacidade e a demanda? Nada mais é do que o quanto você está capaz hoje de suportar uma demanda que está sendo gerada. Então, não adianta eu pegar uma planilha de treino, a planilha de corrida da colega e fazer igual, porque será que essa demanda da colega é de acordo com a minha capacidade atual? Não adianta eu fazer, porque quanto mais eu fizer, melhor, né? Será que essa demanda que eu estou gerando está de acordo com a minha capacidade atual? Por que isso? Porque a gente tem uma linha de condicionamento físico, uma linha de homeostase, que a gente chama. Tá? Quando a gente faz um estímulo, quando a gente corre, tá? Estamos aqui falando de corrida, então o nosso estímulo é a corrida. Quando a gente corre, a gente gera um desequilíbrio nessa linha de condicionamento físico e de homeostase. Num primeiro instante, quando eu terminei minha corrida, eu entro num processo de fadiga. Eu perco o condicionamento físico. Eu vou para baixo dessa linha. Quando eu me recupero, descanso, paro, eu vou ganhando meu condicionamento físico, eu vou me recuperando, tá? E o que o meu corpo entende? Ele entende assim, pô, Marcel, né, fez uma corrida, ele precisou de uma recuperação, ele perdeu o condicionamento físico, ele entrou num processo de fadiga, ele descansou, se alimentou direito, ele recuperou, chegou de novo na linha de homeostase, no meu nível de condicionamento, e o corpo entende assim, ele vai fazer isso de novo. Então, eu não vou voltar aqui aonde eu estava, eu vou voltar um pouquinho mais em cima, porque se ele fizer de novo o que ele fez antes, eu tenho mais capacidade para suportar. E aí o que acontece? O Marcel corre de novo. Correu de novo, vai acontecer o mesmo processo. Tá? Ele perde condicionamento físico, entra no processo de fadiga, recupera e volta de novo. E de novo ele dá o sinal. Ó, ele fez, ele repetiu, ele vai repetir de novo. Então, ele volta acima de novo. Esse voltar acima da minha linha de capacidade é um processo que a gente chama de supercompensação. Tá? E aí, o que acontece? Aí o Marcel fez uma, fez duas, e não fez de novo. Ah, ele também não é bobo, não quero gastar tanta energia, eu quero economizar, então eu vou voltar para onde eu estava. Então, em vez de eu voltei aqui, ele não fez nada, não treinou mais, eu volto para a capacidade anterior que eu estava. Esse processo é um processo que a gente chama de involução. Ele volta à capacidade anterior. Né? Então, se eu vou fazendo da forma correta, estímulo, corro, descanso e me alimento corretamente, eu vou a um processo de supercompensação, aumento o meu nível de capacidade e vou fazendo isso da forma constante e da forma correta, eu vou criando uma curva crescente aonde o meu condicionamento físico, a minha capacidade vai aumentando. E eu consigo, olha só, eu consigo ter uma demanda aumentada também. A minha demanda vai ir aumentando conforme a minha capacidade também vai aumentando. Mas olha que interessante. Se eu erro esse processo, tá? Eu tô lá no início.
na minha linha de capacidade, na minha homeostase lá. Eu fiz a minha corrida, entrei num processo de fadiga, estou num processo de recuperação, não me alimentei direito, não dormi bem, né? Mas eu quero fazer de novo, eu vou fazer mais. Aí eu estou nesse processo de recuperação e eu faço uma corrida de novo, faço um novo estímulo, eu não entro nesse processo de supercompensação, de aumento da minha capacidade. Eu fico aqui embaixo. E aí aqui embaixo eu dei um novo estímulo. Eu entrei em fadiga de novo, fui para baixo novamente. Estou em compensação, estou querendo ir para supercompensação, aumentar minha capacidade e eu corro de novo. Aí eu desço de novo. Eu faço essa linha inversa. Em vez de eu crescer, a minha capacidade ela vai diminuindo, porque eu nunca chego, eu vou indo para baixo, eu nunca chego num processo de supercompensação, de aumentar a minha capacidade. Então, por isso que o descanso é importante, por isso que o sono é importante, por isso que a alimentação é importante. Esses processos, eles são fundamentais. Professor, mas eu vejo gente correndo todo dia. Sim, pessoas podem correr todo dia, mas lá no início ela corria todo dia. Como que ela fazia? Eu não posso me comparar a outra pessoa. Tá? Então, esse processo de capacidade de demanda, esse pilar da capacidade de demanda, ele é primordial para a gente não errar. Para o próximo pilar, que aí é o pilar da eficiência aeróbica. Agora, aqui nesse processo de eficiência aeróbica, a gente entra no processo de melhorar o nosso sistema. Aí, aqui a gente tem que falar de duas coisas. A gente tem que falar de capacidade aeróbica e de potência aeróbica. Então, na capacidade aeróbica, a gente vai fazer aqueles treinos leves, aqueles treinos fáceis, onde eu estou correndo e eu estou conseguindo conversar com alguém que está correndo do meu lado, eu estou com a respiração controlada, não estou ofegante, é um período que eu posso ficar por longo tempo. Professor, mas agora no início eu só consigo ficar nesse longo tempo caminhando e correndo, caminhando e correndo. E é isso, e está tudo bem. Quem começa, começa assim, caminhando e correndo e vai evoluindo e melhorando sua capacidade. Até a gente chegar nesse ponto de capacidade aeróbica de correr de uma forma sem parar e estar com essa percepção. Tá? Porque o que acontece nesse ponto? Tá? Nesse ponto, a gente cria o nosso exército. Mas como assim, nosso exército? Eu gosto de chamar de exército porque para a gente fazer uma relação, né, talvez fique mais palpável para a gente entender, né, do que ir lá para as células do nosso organismo. Tá? Mas já falando de célula, a célula que a gente vai mexer, principalmente nela, é a mitocôndria. Tá bem? E vocês aprenderam lá no segundo grau, né, na escola, sobre isso, em biologia. Esse exército, tá, a gente melhora ele de duas formas. Treinando a nossa capacidade aeróbica na intensidade certa. A gente chama ali, dividindo em 5 zonas, a gente chama de zona 2. Tá? Nessa zona 2 é onde a gente transforma o nosso corpo. Por quê? Porque a gente melhora o nosso exército, primeiro, deixando ele mais eficiente. Então vamos imaginar que tu tem um exército lá de 100 pessoas e tu treina eles para eles serem melhores. Essas 100 pessoas serem melhores. E tu, incansavelmente, treina eles e eles vão ficando melhor, cada vez melhor. Né? Então eles vão para a batalha, lá no início de um jeito, eles tinham uma capacidade. Quando tu treina essas 100 pessoas e deixa ela melhor, elas vão enfrentar as batalhas de forma melhor do que não treinados. As mesmas 100 pessoas.
tá? Só um exemplo. Mesmo 100 pessoas. Só que, além disso, tu treinar essas 100 pessoas nessa capacidade aeróbica, tá? Que é em baixa intensidade e fácil, vai chegar pessoas que querem treinar também junto. Vai vir mais, vai produzir mais pessoas. E aí tu não tinha mais 100, agora tu tem 110, tu tem 120, tem 130. E tu vai treinando esses 100, 110, 120, 130 para eles ficarem melhores. Então acontece dois processos lá na célula, na mitocôndria. Ela fica melhor, ela fica mais eficiente em utilizar o oxigênio e produzir energia para a tua corrida, tá? E ela também, a gente estimula que ela aumente o número de mitocôndrias dentro do nosso corpo. Então, a gente está aumentando o nosso exército. E isso, consequentemente, vai gerar melhor capacidade, vai gerar maior gasto energético, né? Então, se eu estou querendo controlar meu peso, eu vou ter uma eficiência aeróbica aumentada, vou ter uma melhora do meu metabolismo, né? Vou ter um metabolismo mais eficiente, que vai utilizar também de gordura como fonte de energia, de uma forma melhor. Então, eu preciso treinar certo nessa zona. E essa zona é uma zona fácil, zona confortável, leve. Inicialmente, para quem está começando a correr, treininhos intervalados de caminhada e corrida. Lá no início, talvez seja só caminhada e depois a gente vai evoluindo. Tá? Um modelo fácil de controlar pela frequência cardíaca. Hoje tem relógios que a gente controla de uma forma bem simples e bem fácil. Bem? Outro ponto dentro da eficiência aeróbica é a potência aeróbica, que aí melhora a função do nosso coração, melhora o nosso VO2 máximo, que a gente chama. Quanto a gente consome de oxigênio por minuto. Tá? Melhora a função do coração em receber esse oxigênio e bombear ele, apertar o sangue e jogar para o nosso sistema circulatório. Tá? Imagine lá que é um encanamento. Tá? Então, esse coração ele vai ficar mais eficiente em empurrar o nosso sangue com energia, com oxigênio para chegar lá, com oxigênio para chegar lá nas células, as células já treinadas, já melhoradas, já com um volume maior de células, produzir energia e voltar para a corrente sanguínea e chegar nos nossos músculos para fazer as contrações e a gente correr de forma eficiente. Certo? Então, esse outro tipo de estímulo, esse outro tipo de treino, é um treino que a gente não consegue ficar por muito tempo nessa intensidade, a gente precisa descansar e recuperar, senão a gente entra num processo de fadiga intenso. Tá? Então, são estímulos de 2 a 8 minutos que a gente vai correr numa intensidade maior, ainda não é 100, 120% da nossa capacidade de corrida, mas é ali entre 85% e 95% da tua capacidade. Vai correr por 2 a 8 minutos. Por que por 2 a 8 minutos? Quanto mais condicionado tu estiver, mais próximo de 8 minutos. Quanto mais iniciante, menos condicionado, mais próximo de 2 minutos. Então, 2 minutos, geralmente a gente faz no treino de 1 para 1. Então, se eu corri 2 minutos, são 2 minutos de descanso. Pode ser um descanso caminhando, levezinho. Se eu já estou mais intermediário, avançado, pode ser um trotezinho leve lá naquela zona 2. Tá? Então, se eu corri 4 minutos agora, eu vou descansar 4 minutos. Tá? E não por um período muito longo também. Tá? De 10 a 20 minutos de exposição dentro dessa zona. Tá? Então, a gente faz intervalos que complete todo esse tempo para que a gente possa ir evoluindo e melhorando a nossa eficiência aeróbica. Bem? Então, aqui a gente falou desses 3 pilares: técnica, capacidade de demanda e eficiência aeróbica, certo?
Entendendo esses 3 pilares, tá? Eu consigo me tornar uma corredora inabalável. Como isso? Claro que eu, como treinador, eu, como mentor, a gente monta um plano de ação específico, personalizado para cada pessoa, de acordo com a sua capacidade, para que eu possa fazer a demanda necessária para essa pessoa, um plano personalizado, aonde nada mais é do que um plano de ação para executar meus treinos de corrida. É um plano de ação. Dentro desse plano de ação, como qualquer outro plano de ação que a gente tem na nossa vida, né, pode acontecer interferências. Seja uma noite mal dormida, né, seja a família, o filho que eu tenho que atender. Eu falo porque também tenho filhos e às vezes a gente tem que atender de forma inesperada ou dar uma rotina completamente diferente, seja um trabalho, né? Agora eu estou mais focado no trabalho, mas eu não quero deixar de me cuidar, tá? Tu tem o plano de ação, mas o que é importante tu entender dentro desse plano de ação, tá? Para não simplesmente se tornar uh, aficionado pela planilha de treino, tá? Eu hoje utilizo ela muito mais como uma direção, uma diretriz para a gente ter evolução, claro, mas também é importante a gente ter autonomia, a gente começar a criar autonomia para entender que hoje eu não vou conseguir fazer isso que está na planilha, mas eu não vou deixar de fazer. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer uma corrida mais rápida? Será que eu tenho que fazer uma corrida mais leve? Tá? A partir do momento que tu entende esses 3 pilares, tá? Tu consegue ter mais autonomia sobre o teu plano de ação e ter as tuas cartas na manga para executar conforme o teu plano. Não deu para fazer um treino, tu pode adaptar ele, diminuir um pouquinho o aquecimento, diminuir um pouquinho talvez a parte principal, mexer um pouquinho na parte principal dentro do que tu já entendeu, dentro do que tu já sabe e seguir um passo para frente. Por quê? Porque é melhor que tu te mantenha constante para que tu possa ir evoluindo do que tu simplesmente deixe de fazer e tu vá evoluindo. Então, a constância e a frequência vai fazer com que tu te torne uma corredora inabalável. O entendimento da técnica, o entendimento da capacidade e da demanda adequada para a tua situação, o entendimento da eficiência aeróbica, qual processo eu vou usar nesse momento, vai fazer com que tu tenha mais autonomia sobre esse plano de ação e te torne menos refém da planilha. A planilha ela é importante porque é um projeto, é um plano de execução. E se eu fizer ele bem certinho, vai chegar a um resultado final. Mas como qualquer outro plano de ação, que dura aí 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, dependendo do teu objetivo, ela vai ter momentos de altos e baixos. O que eu não posso é deixar que esses momentos de altos e baixos me abalem. Que você seja inabalável nesses momentos de alto e baixo. E saiba lidar com isso, com o aprendizado que tu tem. Sabendo lidar com isso, vai sempre ir para um próximo degrau. Teve um muro, teve uma dificuldade, mas eu não parei. Eu continuei, eu continuei, eu continuei. E lá ao final, quando chegar lá no final dessas 8, 12, 16 semanas, tu vai olhar para trás e vai dizer, pô, valeu a pena. Eu queria emagrecer 5 quilos. Depois lá, tu olhou para trás e viu, poxa, lá no final eu estava
com 5 quilos a mais e hoje eu estou bem. Eu queria sair do zero e correr 5 quilômetros. Poxa, eu não parei, eu continuei, ajustei o meu plano. Se está com o treinador, conversei com o meu treinador para a gente ir modulando. Né? Essa vantagem de ter o treinador, de ter a mentoria, né? De ter um mentor que já trilhou pelo caminho e já ensinou várias pessoas a fazer da forma correta, a te dar orientação para o próximo passo, né? Porque é mais rápido, vai atingir de forma mais adequada e de forma mais rápida, tá certo? Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje aqui é isso. Entenda esses 3 pilares: técnica, capacidade de demanda, eficiência aeróbica. E torne-se uma corredora inabalável.